Segundo vídeo, houve no primeiro vídeo os erros técnicos. Vamos dar sequência, como disse, não podemos parar. Estou sozinho na pregação e tudo, organizar. Não é fácil, não tenho equipe. Então, vamos em frente. A palavra que vocês ouviram, vocês assimilaram para a sua vida. Não podemos lamentar pelo acontecido. Vamos continuar no segundo vídeo. Jesus quer nos lembrar das promessas, como eu disse, Lucas capítulo 24, verso 25. Ele nos lembra das promessas para que voltamos a crer e a ter esperanças. Lembrar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele te fala hoje que mesmo que pareça distante ou impossível, Ele não é homem para mentir, nem para se arrepender das promessas feitas à sua vida. Jó, capítulo 16, verso 33. Jesus nos tira da cegueira. Lucas, capítulo 24, verso 31. E tudo aquilo que nos impede de sentir a presença dEle, Ele abre o entendimento para que você volte a seguir a promessa. Volte e continue seguindo firme. Ele impede que você desista. Os discípulos, após esse encontro, voltaram ao lugar da promessa, voltaram para Jerusalém, superaram as decepções, dando sequência ao ministério deles, e anunciaram que Jesus e tudo quanto tinha feito. Eu espero que após você ouvir essa palavra, você faça como os discípulos. Não desista. Supere as decepções através de Cristo. Se você não está empregado no momento, não desanime. Corra atrás. Se você se decepcionou com a pessoa que você ama, que você pensou que sua vida seria fiel a você a vida inteira, lembre-se que Deus tem o melhor para a sua vida. E para aqueles que estão decepcionados com a igreja, liderança ou consigo mesmo, olhe para Jesus, permaneça na fé. Deus conhece o teu coração e não irá te deixar desamparado. Ele irá te erguer em nome de Jesus. Então, amados e amadas, Deus é a nossa fortaleza. Quando enfrentamos medos, desafios e incertezas, podemos correr para Ele encontrar a proteção, paz e força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Nos momentos de dificuldade é natural procurarmos um lugar de segurança. O Salmo 46 lembra que Deus é o lugar do nosso refúgio. Ele é esse lugar. Ele não é apenas um refúgio distante, mas um socorro bem presente. Quando enfrentamos medos, desafios e incerteza, podemos correr para Ele e encontrar a proteção, a paz e a força de que precisamos. A promessa de Deus como um refúgio não significa que estamos isentos de problemas, mas que nunca enfrentaremos adversidades sozinhos. Sua presença constante nos dá segurança, mesmo em meio a tempestades. Quando tudo ao nosso redor parece instável, Deus permanece firme, sendo a âncora de nossas almas. Além de ser nosso refúgio, Deus também é a nossa fortaleza. Ele nos dá força para enfrentarmos desafios que parecem maior do que nós. Quando nos sentimos fracos ou desamparados, podemos confiar que Ele nos capacitará. Sua força é perfeita em nossas fraquezas. E sua graça nos sustenta em todas as circunstâncias. Hoje, amados e amadas, lembre-se que Deus é seu refúgio e fortaleza. Corra para Ele com confiança, entregue a Ele suas preocupações. Permita que a sua
paz invada o seu coração e a sua força renove o seu espírito. Ele está com você e nunca vai te desamparar. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, para me dar força, essa oração, para me livrar dos erros de gravação, da pregação. Peço desculpa aos fiéis da palavra, à Igreja Novo Reino de Deus, aos amados e amadas. Então, vamos orar. Se dê as mãos e leve o pensamento aos céus e ore comigo. Senhor, obrigado por ser meu refúgio e fortaleza nos momentos de angústia. Ajude-me lembrar que Tu estás comigo, oferecendo a proteção, força e paz. Entrego a Ti todas as minhas preocupações e confio na Tua presença constante em minha vida. Renova minhas forças e guia-me em cada passo. Em Seu nome, Jesus, eu digo amém. Amém, amados e amadas. Vamos em frente, então. O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o mundo religioso, cheio de atividades rituais, como podemos de fato identificar uma vida que é verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo? Paulo, em contrapartida, as obras da carne não apresentam uma lista de deveres, mas o resultado orgânico de uma vida conectada com Deus. Com efeito, o Espírito, o fruto do Espírito, é a evidência visível de uma transformação interior invisível. Portanto, vamos analisar a natureza desse fruto que revela o caráter de Cristo em nós. É um fruto. Primeiramente, é crucial notar que Paulo usa a palavra fruto no singular e não fruto no plural. Frutos no plural. Isso nos ensina que essas 9 qualidades não são uma linha de opções onde podemos escolher uma ou outra. Pelo contrário, elas formam um todo unificado como gomos de uva. Em suma, esse fruto único é o próprio caráter de Jesus Cristo, se manifestando em nós. Consequentemente, à medida que crescemos em Cristo, todas essas qualidades devem crescer juntas em harmonia. É do Espírito. Em segundo lugar, a origem desse fruto não está em nós. Note que a palavra diz o fruto do esforço próprio ou o fruto do bom temperamento natural. Pelo contrário, é especificamente o fruto do Espírito. Sendo assim, qualidades como amor sobrenatural, alegria em meio à dor e à paciência com pessoas difíceis, não são o resultado de nossa vontade, força de vontade. Elas são, de fato, uma obra sobrenatural que o Espírito Santo produz em uma vida que se rende a Ele. É contra a lei. Finalmente, Paulo conclui a lista com a afirmação poderosa: contra essas coisas não há lei. Isso significa que nenhuma lei, seja ela civil, moral ou religiosa, poderia condenar essas qualidades. Elas são, de fato, a expressão mais pura, elevada da vontade de Deus para a humanidade. Em outras palavras, quando vivemos pelo Espírito e manifestamos o seu fruto, estamos naturalmente cumprindo o propósito mais profundo de toda a lei, o que é amar a Deus e ao próximo. Cultivando o caráter de Cristo, portanto, o objetivo principal da vida cristã vai muito além de simples evitar as obras da carne. Acima de tudo, o nosso chamado é para cultivar a vida do fruto do Espírito.
Isso acontece quando paramos de lutar com nossas forças e, em vez disso, permitimos que o Espírito Santo trabalhe livremente em nossos corações. Sendo assim, renda-se a Ele hoje e deixe que Ele reproduza em você o belo caráter de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Rei. Amém? Então Jesus é o fruto do Espírito. Como podemos viver o fruto do Espírito? O fruto, viver do Espírito, o fruto do Espírito. Na vida cristã é marcada por busca contínua, dar frutos que glorifiquem a Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, aprendemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé, mansidão, domínio próprio. Essas características são reflexos do caráter de Deus e o resultado de uma vida rendida ao Espírito Santo. Mas como podemos vivenciar plenamente esse fruto em nosso dia a dia? Dar frutos, a meta do cristão. Jesus ensinou em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Para dar fruto precisamos estar conectados a Ele. Sem essa ligação, nossa vida espiritual perde o vigor. Assim como uma árvore saudável depende das raízes fortes e de nutrientes adequados, a vida cristã só floresce quando buscamos a comunhão diária com Deus, por meio da oração, leitura da Bíblia e a rendição à sua vontade. O fruto reflete a natureza da árvore. Em Mateus capítulo 7, verso 17, Jesus compara nossas ações aos frutos de uma árvore, indicando que uma boa árvore naturalmente produz bons frutos. O fruto será conforme a semente plantada, o que nos leva a uma reflexão: o que temos semeado em nosso coração? O que estamos transbordando na vida das pessoas ao nosso redor? O amor como a base do fruto. Gálatas capítulo 5 apresenta o fruto do Espírito como uma unidade, com amor e como raiz que sustenta os demais. Precisamos estar enxertados à videira verdadeira que é Cristo e buscar o amor revelado a Deus para que os demais frutos sejam alcançados. O amor de Deus é o ágape. O ágape quer dizer o amor. É diferente dos outros amores. Ou filial, amor entre irmãos. O ágape é incondicional e imutável. Ele não exige nada em troca, mas ainda assim recebemos de Deus. O amor dele é ágape. Esse amor que nos capacita, a superar o egoísmo e mudar nossa natureza para viver uma vida entregue ao Senhor. Que tipo de fruto estamos dando? Quando nos submetemos a Cristo, não apenas aceitando, mas tendo como nosso Senhor, o fruto do Espírito floresce naturalmente em nossas vidas. A essência do fruto do Espírito é o amor. E de onde fluem os demais frutos? Por isso precisamos cumprir o mandamento de Mateus capítulo 22, verso 37 e 39. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos de Yeshua Mashiach. Quando entendemos que somos profundamente amados por Deus, mesmo em nossa imperfeição, Romanos capítulo 5, verso 8, somos capacitados a amar verdadeiramente e a refletir esse amor em todas as áreas da nossa vida. Somos amados por Deus por um propósito. Podemos amar com amor o que vem de Deus, mais do que estamos cheios. O que tem saído de nós quando somos exprimidos pelas circunstâncias? Ao encontrarmos essa resposta, podemos identificar que a árvore que somos, que tipo de fruto estamos dando. Se pergunte a si mesmo: a sua árvore está dando bons frutos? O fruto do Espírito
Depois de listar as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, Paulo passa a falar sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Se as obras da carne tratam de pluralidade, o fruto do Espírito tem a ver com a singularidade. Não são frutos, mas frutos. As virtudes alencadas são gomos do mesmo fruto. Tem a mesma fonte, o Espírito Santo, de tal maneira que uma pessoa não pode, que uma pessoa não poder esse fruto e não poder ter aquele. O fruto é um só, com vários aspectos. Em primeiro lugar, o amor. O amor é a principal virtude cristã, é o maior mandamento e também o próprio cumprimento da lei de Deus. O amor é a evidência do verdadeiro discipulado. Em segundo lugar, a alegria. A alegria é o apanásio do crente. Fomos alcançados pelas boas novas de grande alegria. O reino de Deus está dentro de nós, cada um de nós. É a alegria do Espírito Santo. A ordem de Deus é: alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Em terceiro lugar, a paz. A paz é o resultado da nossa reconciliação com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Temos paz com Deus, experimentamos a paz com Ele. Aqueles que são governados pelo Espírito Santo têm a alma pacificadora, pacificada, vivem em paz, é mensageiro da paz e pacificador. Em quarto lugar, longanimidade. Essa virtude tem a ver com a paciência triunfadora. É possuir um ânimo longo, é não perder as estribeiras diante da adversidade ou perseguições. Longanimidade é caminhar em segunda milha, é reagir transcendentalmente. Em quinto lugar, benignidade. Benignidade é revelar o amor no trato, na doçura, no falar e bondade nas ações. É pensar bem no próximo, colocá-lo em primeiro lugar. Buscar a honra do outro antes da sua própria. Em sexto lugar, bondade. Bondade é pensar no bem do próximo e fazer com o que é melhor para ele. É colocar o outro na frente do eu. É buscar meios e formas de orar o outro, cuidar do outro e socorrê-lo em suas necessidades. Em sétimo lugar, fidelidade. Felicidade é ser íntegro, é respeitar e orar ao próximo e cumprir os compromissos assumidos. Ser fiel é empenhar a palavra e a honra no cumprimento dos votos assumidos. Em oitavo lugar, mansidão. Mansidão é poder sob controle, é força domesticada, é vencer o mal com o bem. Ser manso não é ser fraco, é antes a disposição de sofrer o dano, mesmo tendo oportunidade de prevalecer sobre o próximo. Em nono lugar, domínio próprio. Ter domínio próprio é ter controle sobre si mesmo, é viver sem perder as rédeas dos sentimentos, é saber a hora certa de falar, de agir, é ser controlado pelo Espírito Santo. Esses gomos do Espírito, do fruto do Espírito, são uma expressão eloquente das virtudes de Cristo estampadas em nós. Amém? Sim. Série disciplinas espirituais. Sim, temos que ter disciplinas espirituais. A paz necessária para encontrar Deus antes de realizar algo. As virtudes têm a ver com os sentimentos. Ela tem a ver com pausas, esperas intencionais, alinhamento de todas as nossas atividades, sintonizando a nossa vida com a fonte que sustenta tudo o que fazemos,
de onde recebemos e que precisamos para continuar. Vai de encontro com o ritmo apressado, os atrasos constantes, a correria, e por isso nos ajuda a parar e viver que está diante de nós agora, estar presente a participar do que Deus está fazendo em nós, através de nós. E como consequência nos ajuda a entregar os resultados de tudo que fazemos a Deus. Agora vamos exercitar então sobre a palavra, qual a relação entre a psicologia e a formação espiritual. É natural que nos voltemos para a psicologia a fim de entender a alma e tentar suprir suas necessidades. A formação espiritual, por sua vez, também deve tratar das realidades da alma. A vida espiritual do ser humano é uma realidade psicológica, apesar de não se limitar a isso. Em termos metodológicos, a psicologia é um campo dividido. Esse fato pode parecer um obstáculo para a promoção do relacionamento produtivo entre psicologia e formação espiritual. No entanto, é possível que ofereça oportunidade de desenvolver uma visão apropriada do ser humano dentro de uma estrutura da vida espiritual para a qual ele é, por natureza, adequado. Essa visão ou psicologia serviria para iluminar e dirigir o processo da formação espiritual. Um dos grandes perigos que a formação espiritual cristã enfrenta é proveniente da dependência exclusiva dos conceitos e nas práticas da psicologia que simplesmente omitem a realidade de formação espiritual cristã ou a substitui por processos que não fazem jus ao reino de Deus. A transformação deve ser interior, na semelhança com Cristo, pode ser realizada única e exclusivamente pela vida de Deus na alma de qualquer coisa. A quem disso, por melhor e mais apropriada que seja o seu devido lugar, não será suficiente para suprir as necessidades mais profundas do coração humano sem satisfazer a mente, as emoções, e a vida ficará sem rumo. A disciplina, pela primeira vez, temos que ter, por conta do nosso espírito, um propósito, esperar intencionalmente um propósito. E nosso modo de produtividade e nos ajuda a lembrar da presença de Deus aqui e agora. É uma oportunidade de fazer uma pausa, respirar profundamente e orar para que nós e as pessoas com quem estivermos participemos do que Deus está fazendo em nossas vidas. Como consequência, também nos ajuda a mostrar respeito e consideração pelo tempo das pessoas, especialmente nossos irmãos. Uma das razões pelas quais nos atrasamos o tempo tudo é porque geralmente não gostamos de esperar. Ficamos impacientes, frustrados, buscando distrações e não conseguimos descansar. A disciplina pode nos ajudar a lidar com a espera, sem recorrermos a distrações, a reclamações. Nós aceitaremos esperas não intencionalmente. Temos que criar espaço para que ela crie a rotina em nós, e nesses espaços encontramos Deus através da oração. Se torna assim um espaço sem pressa para servir a Deus e uma pausa para nos ajudar a apreciar a presença de Deus em meio a nossas orações e compromissos. Faça exercício em relação às suas tarefas diárias. Por exemplo, você vai ligar para alguém, então antes de ligar, ore por essa pessoa e peça para o Senhor conduzir a conversa. Você tem uma consulta médica, chega mais cedo para orar pelo médico e sua equipe e por você, pelo diagnóstico e tratamento, pelos demais pessoas que estão doentes e também aguardando nessa sala de espera. Ore pelo consolo do Espírito de Deus em meio à doença. Você tem uma reunião
chega mais cedo e ore pela equipe de trabalho, pelos clientes, por criatividade e direção nas decisões que serão tomadas. Você tem uma aula difícil, filho, chega mais cedo e ore pelos professores, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine, para que você tenha mais conhecimento e gere transformação para dar seus frutos no estudo. Você tem uma atividade na igreja, seja um culto, uma reunião de grupo, um ensaio, chega mais cedo e ore pela equipe e pelo culto. Ore pelas pessoas que virão, para que o Espírito prepare o terreno dos nossos corações para receber a sua palavra e gerar frutos que permaneçam. Ore por conversões nesse culto e fortalecimento dos seus irmãos, seus filhos, sua família. Nesses momentos, fica sensível à voz do Espírito Santo, que te conduz a interceder por coisa específica em relação a essas pessoas que você vai encontrar no culto. Você vai perceber que precisamos de pausas ao longo do nosso dia, e essas pequenas pausas que está acontecendo agora, as pessoas e as questões que precisam ser realizadas, isso irá trazer foco para viver um momento de cada vez, sem se deixar mover pelas preocupações do dia, do que ainda precisa ser feito, sem deixar de movimentar pela pressa, pelo atraso constante, influenciando também sua criatividade e produtividade. As paradas de uma pessoa, bem como seus passos, são ordenadas pelo Senhor. Viver um momento presente em relacionamento com Deus é uma oportunidade que o Senhor nos dá todo dia, todo momento. A disciplina espiritual nos ajuda a prestar atenção nisso e a viver a rotina do dia constante da graça e presença de Deus em tudo o que fazemos. Deus está nos ensinando a olhar além das circunstâncias visíveis e estressantes do dia a dia e ver o reino invisível que está agindo em ação, conduzindo, sustentando, agindo através de nós e de todas as coisas que fazemos. Salmo 46, verso 10 e 11, que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém? Vamos orar novamente. O Espírito Santo pede oração nesse momento. Talvez seja pela fraqueza desse pregador, talvez seja pela necessidade de alguém que está ouvindo essa palavra. Vamos orar? Se dê as mãos e olhe para os céus e oremos. Senhor, ajuda-me a viver o tempo contigo, a viver momentos conscientes de que estamos fazendo da sua presença em nós e através de nós. Permita que o nosso ritmo de vida seja suave e possamos contemplar com alegria o trabalho de nossas mãos como cooperadores contigo na vida do teu reino. Te agradecemos pelo tempo e por tudo que tem nos dado para fazer. Queremos andar na sua presença. Guia nossos passos, nossas pausas, em seu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Sejamos fortes, amados e amadas. Vamos ouvir as palavras com disciplina. 5 lições sobre disciplina cristã que transforma vidas. A disciplina cristã é fundamental para o crescimento espiritual, é a formação do caráter evidenciada por figuras bíblicas como Moisés, Davi, Paulo, Daniel, práticas como oração, leitura da Bíblia, participação em comunidades de fé, ajuda a desenvolver essa disciplina que traz benefícios como paz interior, fortalecimento, caráter e melhores relacionamentos, tornando-se um caminho para uma vida plena em Cristo Jesus. O que é a disciplina cristã? A disciplina cristã é a prática de viver de acordo com os princípios e ensinamentos da Bíblia,
buscando uma vida que reflita o caráter de Cristo. É um processo contínuo de crescimento espiritual, onde o crente se compromete a seguir a vontade de Deus mesmo em meio aos desafios. Em essência, a disciplina cristã envolve a obediência aos mandamentos de Deus e a aplicação de sua palavra em todas as áreas da vida. Isso significa não apenas conhecer a Bíblia, mas também colocá-la em prática, permitindo que elas guiem decisões, ações e atitudes. A disciplina é, portanto, uma resposta ao amor de Deus, o reconhecimento de sua autoridade e o desejo de agradá-lo. Além disso, a disciplina cristã não se limita apenas a evitar o comportamento errado, mas também inclui a prática e atividade que promove o crescimento espiritual, como a oração, a Bíblia, a participação na comunidade da fé e os serviços ao próximo, os cultos. Essas práticas podem ajudar e ajudam a fortalecer a fé e a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Por fim, é importante lembrar que a disciplina cristã é um ato de fé e confiança. Ao nos disciplinarmos, estamos afirmando a nossa dependência de Deus e a nossa disposição de nos submeter à sua vontade. Essa jornada de disciplina traz frutos como paz, alegria e um senso de propósito que são essenciais para uma vida cristã saudável e vibrante. A importância da obediência na fé. A obediência é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Ela representa a resposta do crente ao chamado de Deus e é uma demonstração da prática do amor e o respeito que temos por Ele. Quando obedecemos aos ensinamentos de Jesus e aos princípios bíblicos, estamos reconhecendo sua autoridade, sua sabedoria em nossas vidas. Primeiramente, a obediência nos aproxima de Deus em João capítulo 14 e 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Isso mostra que a obediência, esses são os mandamentos dados por Jesus no Novo Testamento. Isso mostra que a obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma expressão de amor e devoção. Quando obedecemos, estamos cultivando um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo a sua presença que atua em nossas vidas. Além disso, a obediência traz proteção. Deus nos dá seus mandamentos, não apenas como uma lista de regras, mas como diretrizes para uma vida plena e segura. Os ensinamentos evitamos muitos problemas e consequências negativas que podem surgir escolhas erradas. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 33, é dito: sigam fielmente os caminhos do Senhor e seus Deus ordenou, para que vocês vivam e tenham vida longa. Isso nos lembra que a obediência é uma forma de viver em segurança e bênção. Outro aspecto importante da obediência é que ela nos prepara para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos confia responsabilidades maiores. Em Lucas capítulo 16, verso 10, encontramos essa afirmação: quem é fiel ao pouco, também é fiel ao muito. Portanto, a obediência é um passo essencial para usarmos e sermos usados por Deus em seus planos e propósitos. Finalmente, a obediência é um testemunho poderoso para outros. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, a nossa vida se torna um exemplo que significa seguir Cristo. Do que significa seguir Cristo? Isso pode inspirar e encorajar aqueles ao nosso redor a também buscarem uma relação mais próxima com Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 16, somos chamados a deixar brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está lá nos céus. Em resumo, a obediência é vital para a vida cristã. Ela nos aproxima de Deus, nos protege, nos prepara para cumprir o nosso propósito
e serve como testemunho para o mundo. Portanto, devemos buscar viver em obediência, sabendo que isso traz não apenas bênção para nós, mas também honra e glória a Deus. Como a disciplina molda o caráter do cristão. A disciplina é uma ferramenta poderosa na formação do caráter do cristão. Quando falamos sobre como a disciplina molda o caráter, estamos nos referindo ao processo pelo qual o crente é transformado à imagem de Cristo, através da prática consistente de princípios bíblicos e da obediência aos mandamentos de Deus. Primeiramente, a disciplina nos ensina o autocontrole. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo menciona o fruto do Espírito, que inclui o autocontrole. A prática da disciplina nos ajuda a resistir às tentações e a fazer escolhas que refletem o nosso valor de cristão. Quando somos disciplinados em nossas ações e pensamento, desenvolvemos um caráter mais forte, resiliente, capaz de enfrentar os desafios e adversidades. Além disso, a disciplina nos ensina a perseverar. A vida cristã não é isenta de dificuldade, e a disciplina nos ajuda a manter o foco em Deus, mesmo em tempo de prova. Em Tiago capítulo 1, versos 2 e 4, somos encorajados a considerar como alegria as provações, pois elas produzem perseverança. Essa perseverança cultivada através da disciplina fortalece o nosso caráter e nos prepara para enfrentar futuras dificuldades com a fé e confiança. A disciplina também nos ajuda a cultivar virtudes com habilidade e gratidão. Quando praticamos a disciplina, reconhecemos que somos dependentes de Deus e que a nossa força vem dele. Isso nos leva a uma atitude de humildade, onde entendemos que não somos autossuficientes, mas sim servos do Senhor. Além disso, a disciplina nos ensina a ser gratos por tudo que Deus faz em nossas vidas, reconhecendo as suas bênçãos e providências. Outro aspecto importante é que a disciplina molda a nossa visão do mundo. À medida que nos comprometemos a viver de acordo com os princípios de Deus, começamos a ver a vida através de uma lente espiritual. Isso nos ajuda a tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também impactam positivamente aqueles ao nosso redor. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, somos instruídos a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, admirável. A disciplina nos ajuda a focar nessas coisas e viver de acordo. Por fim, a disciplina nos prepara para servir ao próximo. À medida que o nosso caráter é moldado, somos mais capazes de amar e servir ao próximo. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, somos lembrados de que cada um de nós recebeu o dom para servir aos outros, como bons administradores da graça de Deus. A disciplina nos ajuda a desenvolver um coração servil, pronto para ajudar e apoiar aqueles que necessitam. Em resumo, a disciplina é essencial para moldar o nosso caráter cristão. Ela nos ensina o autocontrole, perseverança, humildade e gratidão, e nos prepara para servir aos outros. Ao nos comprometermos com a disciplina, estaremos permitindo que Deus nos transforme e nos use para a sua honra e glória. Exemplos bíblicos de disciplina. A Bíblia está repleta de exemplos de disciplina que ilustram como a prática da obediência e a busca por viver de acordo com a vontade de Deus moldar os caráteres de grandes figuras da fé. Esses exemplos não apenas nos inspiram, mas também nos ensinam sobre a importância da disciplina em nossa própria vida cristã. Um dos exemplos mais notáveis é Moisés. Ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel na saída de Egito. A disciplina de Moisés se manifestou em sua disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer mesmo diante de grandes desafios. Ele enfrentou a resistência do faraó e as dificuldades no deserto, mas
sua fidelidade e obediência foram fundamentais para guiar o povo em direção à terra prometida. Moisés nos ensina que a disciplina é muitas vezes acompanhada de sacrifício, renúncia, perseverança. Outro exemplo poderoso é do rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Em sua vida é um testemunho de disciplina em meio às falhas. Apesar de ter cometido erros, com o pecado de Batseba, Davi sempre voltou para Deus em arrependimento. Ele escreveu muitos salmos que refletem sua busca por Deus e sua vontade de viver de acordo com seus princípios. A disciplina de Davi buscar a Deus em oração e louvor moldou seu caráter e ajudou a se tornar um líder sábio e justo. A história de Daniel, por exemplo, também é um exemplo marcante de disciplina. Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia, mas mantiveram sua fé e seus princípios. A disciplina de Daniel se manifestou em sua recusa em se contaminar com a comida do rei, em seu compromisso com a oração diária. Sua fidelidade a Deus não apenas protegeu, mas também o elevou a uma posição de influência no reino. Daniel nos ensina que a disciplina em manter nossos valores, mesmo em circunstâncias adversas, pode resultar em bênção e oportunidades. Além de Paulo, é outro exemplo de disciplina na Bíblia, sua transformação de perseguidor dos cristãos. Para ele é um testemunho poderoso da graça de Deus. Paulo dedicou sua vida à pregação do Evangelho, enfrentou perseguições, prisão e sofrimento. Sua disciplina em continuar a servir a Deus, mesmo diante de desafios extremos, nos mostra o poder de determinação da fé. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 27, Paulo fala sobre correr a corrida da fé com disciplina, enfatizando a importância de se manter focado no prêmio eterno. Por fim, a história de Jó também ilustra a disciplina em meio ao sofrimento. Jó foi um homem justo que enfrentou perdas devastadoras e sofrimento intenso, mas manteve sua fé em Deus, sua disciplina em buscar a Deus e confiar na sua soberania, mesmo quando tudo parecia perdido. É o exemplo inspirador da fé e perseverança. A história de Jó nos lembra que a disciplina não é apenas sobre obedecer em tempos fáceis, mas também saber manter a fé e as provações, privações em tempos difíceis. Esses exemplos bíblicos de disciplina nos mostram que a disciplina e a busca por viver de acordo com a vontade de Deus são fundamentais para o crescimento espiritual e a formação do caráter. Ao estudarmos essas histórias, somos desafiados a aplicar os princípios de disciplina em nossas próprias vidas, buscando sempre honrar a Deus em tudo que fazemos. Prática para desenvolver a disciplina. Desenvolver a disciplina na vida cristã é um processo contínuo que requer prática e comprometimento. Aqui vamos citar algumas práticas para ajudar a fortalecer a disciplina em sua caminhada da fé. Primeira, estabeleça uma rotina de oração. Oração é fundamental para manter um relacionamento íntimo com Deus. Reserve um tempo específico diariamente para orar, buscando a orientação e a força dele. A oração ajuda a cultivar a disciplina espiritual e a manter o foco de sua vontade. 2. Leia a Bíblia. Lembre-se, em outras pregações, filho, papai sempre disse, expliquei nas outras pregações, que quando se quer ler a Bíblia, se está com preguiça, não entende a Bíblia, ore para o Espírito Santo, que ele te dará força. Estude a Bíblia. A leitura da palavra de Deus é essencial para o crescimento espiritual. Dedique um tempo diariamente para ler, meditar a Bíblia. Falei lá em cima, ler e meditar, não é só ler como um pato, ler, não. Tem que ler e meditar as palavras do Evangelho que você leu. Considere um plano de leitura bíblica para ajudar a manter a constância e a profundidade na leitura. Participe de uma comunidade de fé. Estar envolvido em uma igreja
O grupo bíblico proporciona apoio e encorajamento na prática da disciplina. A comunhão com outros crentes, os cultos, ajuda a manter a responsabilidade e a motivação, além de oferecer oportunidades para servir e crescer juntos. Defina metas espirituais. Vou seguir no terceiro e último vídeo. Amém.